Desde a proclamação da República, o Brasil já foi governado por mais de 40 chefes de Estado. Destes, 25 assumiram o comando do país por conta de um golpe, ou chegaram à presidência de forma indireta. Dos pouco mais de 15 eleitos de forma regular, uma parte ainda governou de forma autoritária e ditatorial. No vídeo de hoje, a Politize te conta a história dos 5 maiores ditadores da história do Brasil e te mostra que, por mais que não pareça, nem todo ditador é igual. Em quinto lugar, temos Arthur Bernardes, o ditador da crise oligárquica. O contexto era aquele da política do café com leite, o regime que alternava entre políticos paulistas e mineiros com eleições combinadas e muitas vezes fraudadas. No começo dos anos 20, os oligarcas de São Paulo e Minas Gerais escolheram Arthur Bernardes como candidato à presidência. Em um momento de crise, o resultado da eleição de 1922 dividiu o país. Foram 466 mil votos a favor de Bernardes e 317 mil contra. O mineiro assumiu a presidência, mas em um cenário marcado por extrema instabilidade política. Nesse mesmo ano, o país viu o movimento tenentista culminar na revolta do 18 do Forte de Copacabana. Esses conflitos ameaçavam a ordem e levaram o novo presidente a decretar várias vezes estado de sítio. Com as medidas excepcionais, as manifestações foram reprimidas com brutalidade, incluindo o uso de força policial para dispensar manifestantes e a prisão de muitos líderes tenentistas. Durante o governo de Bernardes, os estados perderam muito sua autonomia. Ele chegou sucessivamente a intervir nas eleições dos governadores e até falsificar os resultados das urnas. Após a Revolução de 1924, mais de 10 mil pessoas foram presas de forma arbitrária. O nível de repressão à oposição era tanta que, nesse período, houve a criação de uma espécie de campo de concentração na colônia penal de Clevelândia, e que ficou conhecido como o Inferno Verde. A repressão e o controle também caíam sobre jornais. Em 1923, foi assinada a Lei da Imprensa, conhecida como Lei Infame. Ela restringia severamente a liberdade de expressão, concedendo ao governo o poder de censurar, controlar jornais, revistas e outras publicações, além de punir jornalistas e editores que publicassem conteúdo considerado ofensivo ou contrário aos interesses do governo. Ao deixar a presidência, ele continuou na cena política e chegou a ser um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932. Derrotado o movimento, ele foi preso e exilado em Portugal. Em quarto lugar, Floriano Peixoto, o ditador de ferro. No final do século XIX, o mundo militar era o grande elevador da ascensão social. É nesse contexto que, em meio ao sangue que escorria nos campos de batalha da Guerra do Paraguai, destaca-se uma figura peculiar. A carreira política de Floriano esteve sempre de mãos dadas com a carreira militar. Ele chegou a ser presidente da província do Mato Grosso e, em 1890, foi escolhido como ministro da guerra. No ano seguinte, foi eleito vice-presidente do Marechal Deodoro da Fonseca, assumindo a presidência depois de sua renúncia no mesmo ano. Acontece que a renúncia de Deodoro aconteceu em menos de 2 anos após a posse. E assim, segundo a Constituição, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições, mas isso não aconteceu. Para consolidar seu poder e reprimir a oposição, Floriano tomou medidas bem autoritárias. Logo que assumiu, já substituiu os presidentes dos estados, retirando todos aqueles que eram apoiadores de Deodoro e, em pouco tempo, prendeu diversos opositores. Em 1892, Floriano suspendeu os trabalhos do Congresso Nacional e garantiu ainda mais poder. Seu governo foi marcado por grandes conflitos militares internos, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, onde o governo reagiu de forma violenta contra os revoltosos. É durante esse período que surge o fenômeno chamado florianismo. O movimento cultuava a imagem do presidente como uma liderança militar que unia o ideal positivista a práticas políticas republicanas, em uma verdadeira idolatria típica de ditadores. Ele morreu meses depois de deixar a presidência, o que só aumentou essa imagem mitológica de seus apoiadores. Mesmo após a sua morte, dezenas de obras de arte foram encomendadas para a consagração de Floriano como líder da nação, e seu aniversário fúnebre reunia simpatizantes em comemorações em diferentes cidades do país. Em terceiro lugar, Costa e Silva, o ditador do AI-5. Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar, em um momento de endurecimento do regime. Ele assumiu o governo após a eleição indireta de 1966, onde ele era o único candidato. O Marechal do Exército participou ativamente do golpe de 1964 e, no mesmo ano, assumiu o cargo de ministro da Guerra. Já no governo de Castelo Branco,
Costa e Silva apresentou-se como uma figura popular, discursando sobre a necessidade de restabelecer a democracia no país. A subida de Costa e Silva para o poder em 1967 aconteceu em meio a disputas internas entre os próprios militares. O seu nome aparecia como um general da linha dura, visto pelos próprios colegas como um homem de posicionamento radical. O cenário político era intenso, e a repressão mais ainda. A resposta do governo à oposição era clara: perseguição, prisão e punição. Foram proibidas quaisquer formas de expressão política. O movimento estudantil, que despontava como grande agente de resistência, também foi duramente reprimido. Os protestos ganharam força quando o estudante Edson Luiz de Lima e Souto foi morto pela polícia em uma manifestação no Rio de Janeiro. Esse foi o motor para uma série de manifestações estudantis que marcaram a época: a Passeata dos 100 Mil e a Sexta-feira Sangrenta, onde 28 pessoas foram mortas. A repressão e a violência durante o governo de Costa e Silva atingiu o ápice com a promulgação do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. A partir dele, o Congresso foi fechado por tempo indeterminado. Decretou-se estado de sítio, a cassação de mandatos e a proibição de qualquer organização política. A censura à imprensa e a liberdade de expressão alastrou-se para controlar as informações consideradas ameaçadoras ao regime. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, foi cooptada pelos militares e se tornou uma trincheira entre a liberdade e a censura. O governo chegava a ter listas de assuntos proibidos que os veículos de comunicação não podiam abordar. Arthur da Costa e Silva foi presidente até março de 1969, ficando 3 anos no cargo, quando foi afastado após sofrer um derrame que o levou a óbito poucos meses depois. Em segundo lugar, Médici, o ditador dos anos de chumbo. Emílio Garrastazu Médici iniciou cedo sua carreira militar. Sua trajetória inclui a participação em eventos históricos, como a articulação da Revolução de 1930 e a resistência à Revolução Constitucionalista de 1932. Sucedendo Costa e Silva, o governo de Médici entrou para a história como os anos de chumbo da ditadura, marcado pela escalada da violência política. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar o AI-5 do governo de Costa e Silva à Constituição brasileira, ampliando drasticamente a repressão, a perseguição e a tortura. Em 1969, o governo Médici deu início à força-tarefa Operação Bandeirante, a OBAN, que daria origem ao DOI-CODE, responsável pelo planejamento de ações de segurança. Isso quer dizer, perseguir, capturar, interrogar e torturar arbitrariamente opositores e inimigos do governo. Segundo o dossiê publicado pela revista Isto É, em 1978, 77 presos políticos haviam morrido em sessões de tortura entre 1969 e 1973. A censura atingiu níveis extremos durante o governo de Médici. Jornais, revistas, programas de rádio e televisão eram rigorosamente monitorados e controlados pelo governo. Qualquer conteúdo que fosse considerado subversivo ou crítico ao regime era censurado, e os veículos de comunicação eram frequentemente submetidos a uma autocensura para evitar represálias. Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, 98 pessoas foram mortas durante o governo do general, e centenas de pessoas foram presas injustamente. Isso quer dizer que, durante o mandato de Médici, a ditadura matou mais gente do que nas 2 décadas inteiras de regime. Ao fim de seu mandato de 4 anos, Médici passou a presidência para Ernesto Geisel, que foi eleito através do voto indireto, assumindo em 1974. Sua saída no poder marcou o início da transição política que restauraria a democracia no país anos depois. Em primeiro lugar, o homem que presidiu o Brasil por quase 2 décadas, Getúlio Vargas. Como você deve lembrar, a Era Vargas teve início em 1930, um evento que ficaria conhecido como Revolução, mas que, segundo os historiadores, foi golpe mesmo. O movimento, comandado por Vargas, depois do presidente Washington Luiz, representante da oligarquia cafeeira paulista, encerrou a política do café com leite. As primeiras medidas tomadas por Vargas já foram o fechamento do Congresso Nacional, a anulação da Constituição vigente e a extinção dos partidos políticos. Vargas escolheu interventores, em sua maioria tenentes, para governar os estados brasileiros, centralizando o poder total em suas mãos. Em 1933, ele convocou uma eleição para a formação da Assembleia Constituinte. A Carta Magna, promulgada em 1934, trouxe importantes avanços democráticos, como o voto feminino, direitos trabalhistas e a garantia de uma série de direitos individuais e coletivos. Nessa ocasião, Vargas foi eleito pelos constituintes para um novo mandato até 1938, quando ocorreriam novas eleições. Agora, a Era Vargas entrava em sua fase democrática, que duraria 3 anos, tendo fim com um alto golpe.
Em 1937, o presidente cancelou as eleições que iriam acontecer no ano seguinte e instalou um regime explicitamente ditatorial, o Estado Novo. A Constituição de 37 entrou em vigor no mesmo dia do golpe e centralizou os poderes da República na mão de Getúlio Vargas, ficando conhecida como Constituição Polaca. Durante o Estado Novo, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, suas decisões não precisavam da aprovação do Legislativo, que foi suprimido. E assim, o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Vargas utilizou não só a repressão violenta, mas de um poderoso plano de propaganda. Para isso, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que passou a controlar todos os meios de comunicação e manifestações culturais no país. A repressão e a censura eram tamanha que, durante o Estado Novo, mais de 1.800 obras de literatura consideradas simpatizantes do comunismo foram incineradas. Diziam as autoridades da época que a medida era para combater a propaganda do Credo Vermelho. A violência ia além do campo simbólico. A Delegacia Especial de Segurança Política e Social trabalhava exclusivamente na repressão, recebendo denúncias, investigando, detendo e encarcerando qualquer pessoa cuja atividade fosse considerada suspeita. No comando da DESP e da Polícia Civil, Vargas entronizou Filinto Miller, simpatizante do nazismo. Ele foi à linha de frente da barbárie e da crueldade, mandando matar, torturar ou deixar apodrecer nos calabouços da DESP suspeitos e adversários declarados do regime. Nesse período, foram criadas diversas técnicas de tortura que viriam a ser replicadas durante a ditadura militar de 64. A Era Vargas teve seu fim em 1945. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o desgaste do projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo. Com uma pressão crescente vindo de todos os lados, Vargas decretou a realização de eleições presidenciais. Mas antes mesmo que elas ocorressem, ele foi deposto em um novo golpe pelos militares. Mas tem uma história pouco conhecida da Era Vargas, a sua relação com os nazistas. No primeiro episódio da nossa nova série sobre oposição, a gente conta detalhes sobre a visita de um dirigível nazista ao Brasil nos anos 30 e o que esse estranho sobrevoo revela sobre a história do nazismo no país. Clique aqui e confira. Mas e aí, o que você achou desse ranking? Você teria adicionado outros ditadores? Conta aqui pra gente nos comentários. Lembrando que na descrição você encontra as fontes de pesquisa e os critérios utilizados para a classificação. Até a próxima!